certo, ok. Boa noite a todos. Pessoal, estamos iniciando mais um estudo hoje do livro da Joana de Ângeles, Autodescobrimento, uma busca interior, né? Nós estamos no capítulo 2, equipamentos existenciais. Hoje vamos falar de conflitos e doenças, né? Na sequência. E a condução hoje com a nossa colega Marina. Tá? Marina, com você, vamos lá, boa apresentação. Gratidão, amigos, pela paciência a todos. Gratidão por me receberem nesse grupo. Sou grata eternamente. Então, a Joana, uma reflexão muito profunda sobre os conflitos e doenças, né? Do livro Autodescobrimento, uma busca interior, né? Então, ela inicia falando sobre reencarnação, né? Então, assim, qual que é a motivação das reencarnações, né? E qual o objetivo final dessas reencarnações? E o que isso vem a contribuir para o nosso processo evolutivo? Então, ela inicia assim: as reencarnações comuns, sem destaque missionário, invariavelmente são programadas pelos automatismos das leis, que levam em conta diversos fatores que respondem pelas afinidades, desajustes entre os seres, assim como pelas realizações ético-morais, unindo-os ou não, de forma a darem cumprimento aos imperativos, responsáveis pela evolução individual ou dos grupos humanos. Em outras circunstâncias, essas reencarnações elas são usadas por técnicos nomistas, que aproximam as criaturas formando os clãs, nem sempre, porém, levando em consideração a afetividade desse grupo em comum, situando-os próximos na mesma consanguinidade, a fim de se limarem as arestas, corrigindo as imperfeições morais, desenvolvidos os processos de resgate próprios dos estágios em que permanecem. Então, o que ela está falando aqui? Que esses processos de reencarnação, eles nem sempre são por afinidade de sentimentos de afetividade. Muitas vezes eles são, inclusive, antagônicos na questão do sentimento, ou seja, eles não se combinam emocionalmente. Você pode pôr próxima, Maria, por favor? Aí eu trouxe para nós um exemplo de reencarnação que está no livro Missionários da Luz, de André Luiz, pelo espírito André Luiz. Nos capítulos 12 e 13, tem um relato de uma reencarnação, né, do Segismundo. Aí onde é relatado nesse livro é, o processo de reencarnação, né? Sobre isso que nós falamos, né? Então, na reencarnação passada, o que aconteceu? O espírito, antes, no caso, o Segismundo, ele foi ele matou o Adelino. E nesse processo, ele, depois, no mundo espiritual, ele se arrependeu desse homicídio, dessa crueldade que ele cometeu, e aí eles fizeram um processo de reencontro dele com o Adelino, para eles poderem resgatar esse processo de delito que ele cometeu, foi até o Adelino em desdobramento, junto com a equipe, com os instrutores, pedindo perdão e pedindo para ele aceitar ele na família dele, para que ele pudesse ter a chance de poder demonstrar todo o arrependimento e toda reestruturar aquela amizade, eles voltarem a retomar, né, a posição juntos para poder se reconectar e transformar aquele evento num
positivo num evento de amor. Pode passar, Maria, por favor? Então, aí, ela continua, né? Então, ela vai falar assim, é, as primeiras experiências é que ficou tão O grande. maior, ficou grande, comer um pedaço aqui, Maria. Deixa eu ver Não se eu diminuo aqui. só um pouquinho. Deixa eu ver uma coisa. Não, não. É que tem uma parte, Tá ficando grande mesmo. tá ficando grande? Eu não tenho Vai, como mexer. vai grande mesmo. Eu É. vou, Você consegue ler no livro aí? ó, é, Quer que eu como leia que é? no livro? Não, eu leio. As primeiras. Não, Encontros, aí encontros para primeiras experiências. encontros para as primeiras experiências são organizadas com o fito de facilitar a fraternidade, ampliando o ciclo de afeições, reencontros são estabelecidos para realizações dignificadoras e também retificações impostergáveis. Por isso, são comuns os choques domésticos, os conflitos de ideias e de interesse, as preferências e os repúdios, os entendimentos e as reações familiares. Então, aí onde a gente percebe nas famílias, né, nas nossas, inclusive, essa afinidade com um, aquela meio antipatia com o outro, parece que assim, é algo gratuito, coisa assim que não tem explicação, mas no fundo é isso que a Joana nos traz. São esses resquícios do passado que nós tivemos envolvimentos em outras vidas, que foram estabelecidas coisas negativas, dramas, situações que nos levaram a amizade. Então, parece que a gente tem uma inimizade gratuita com a pessoa, mas não é gratuita. Ela tem um significado profundo, mas muitas vezes a gente não entende essa perspectiva na nossa família. Pode mudar, Maria. Agora acho que é o slide 4. É esse, Marina? Não, é o quarto. Esse é o anterior. E esse é Esse o. é, esse é o primeiro. Agora eu já falei do segundo, agora terminei de falar o terceiro, agora vou. Esse aqui é o quarto. Não, esse aí é o primeiro. Põe É, de novo daquele jeito que você estava colocando e eu vou Esse é o acompanhando primeiro. aqui. Esse é o Isso, primeiro, esse é o segundo, esse é o é terceiro que e não esse é o está quarto. aparecendo para nós, Maria. Hã? Para nós Não? está parado no primeiro. Tá parado? Ah, tá. É, então deixa eu ver, peraí. Então tem alguma coisa errada aqui. É que você voltou, né? Ele estava a tela grande, lembra que eu te falei? Eu não Espera só um estava conseguindo pouquinho. enxergar? Deixa eu voltar aqui, então, alguma coisa deu errado. Não está passando para vocês? não, é Não. que você vai ter que colocar no modo apresentação. Tá, peraí. Aí, agora Eu vou foi, deixar Maria. aqui agora. Eu vou deixar assim, que eu acho que fica até melhor para ler, viu? Fica mesmo. Espera um pouquinho. Isso, Dois, tá. três, e esse Isso, é o quarto, certo? Melhor isso, para isso. ler? Tá, agora Show sim. de bola. Beleza. Uhum. Então, ela vai continuar, né? Um espírito que na infância corporal não recebe afeto no doméstico, em face da sua historiografia perturbadora,
e desenvolve futuros quadros de enfermidade psicológicas ou orgânicas. Expia suavemente os delitos que não resgatou e agora são cobrados pela vida, reestruturando a consciência do dever ou despertando para ela. Quando se trata, porém, de gravames severos, são impressos pelo no ser em formação física os limites e anomalias de natureza genética, propiciadoras da expiação compulsória que funciona como recurso energético para a reabilitação do calceto. Então, aqui a nossa Joana ela vem explicando que são planejadas essas questões da nossa reencarnação. Como que ela sucede? As causas que nós vamos ter determinadas doenças, anomalias, transtornos, N situações, por conta do grau da nossa, vamos dizer assim, dos nossos delitos. De acordo com o grau dos nossos delitos, de acordo com a nossa historiografia perturbadora, nós vamos receber de acordo para nós podermos aplicar na próxima reencarnação que a gente para a gente trabalhar aquelas questões que ficou ali, vamos dizer assim, ficou ali travada. O espírito ele ficou com aquelas questões e aquilo ali fica com uma forma de perturbação na pessoa, fica com uma forma de culpa. Então, ele precisa a vida dele corpórea justamente para ele poder fazer esse processo de expiação. Aí onde ele vai se libertando desse processo que está internamente nele. Pode passar. Aí aqui passou muito. E aqui, rapidamente, eu só coloquei para a gente relembrar, que eu acho que a gente já estudou aí em alguns estudos que a gente faz, né? Os 3 tipos de reencarnação, né? Tem a compulsória, tem a reencarnação proposta ou semi-voluntária e tem a reencarnação livre. A diferença de uma para outra é o grau da necessidade de cada espírito. Então, na compulsória, o espírito ele não tem consciência. Então, ele não concorda, mas ele vai para a reencarnação assim, praticamente obrigado. Ele não tem poder de questionar, de escolher, de nada. Ele vai como tipo assim, você vai lá e tenta novamente. Já na reencarnação proposta, semi-voluntária, tem todo um trabalho assim de participação na programação. Então, a pessoa, os instrutores, ela vai programar o que ela vai passar naquela família, os eventos, as novas oportunidades para ele poder ver, se adequar e retomar de novo a postura dele. E no modelo livre, são aqueles espíritos que já encontraram a evolução, mas eles vêm, às vezes, aqui para a Terra para nos ajudar a evoluir, mostrar para nós como é que a gente deve proceder no nosso passo a passo aqui na Terra. Pode passar, por favor. Aí a Joana, então, ela vem fazer, né? Ela vem nos falar assim, ó, que não é apenas uma questão de consciência comum, a gente entender quem nós somos, onde nós estamos, o que nós fazemos, né? Refere-se a uma consciência existencial e espiritual, aquela que permite enxergar o ser integral. É um despertar que ultrapassa o simples estar acordado ou perceber o mundo externo. Trata-se, né, de entender as suas causas, tendências, as suas sombras e a sua potencialidade. Então, essa conscientização é o despertar para o acionamento das próprias incógnitas. Aí ela vem falar sobre essas incógnitas. O que significa essas incógnitas internas? Né?
São dúvidas sobre quem somos, por que sofremos, de onde viemos, sentido da vida, por que certos padrões de repetição, né? Então, essas incógnitas, elas são estímulos para nós buscarmos soluções íntimas, né? Então, a gente refletir, aprender a se olhar para dentro de nós, entender por que nós estamos passando por certas é, episódios, dramas, situações da nossa vida, e entender que aquilo ali é um processo que vai nos levar a uma superação. Então, enquanto nós não despertar para essa conscientização maior de que nós somos um espírito imortal e nós somos um integral, que nós vamos além da matéria, nós vamos ficar naquele mesmo sentimento de vitimização, de, né, saudosismo, né? Aquele tempo era bom, não sei o que, a reclamação. Então a gente vai passando pela vida como se fosse só isso. Então ela vem dizer que não é. Por isso que a gente precisa ampliar nossa consciência para a gente entender que a gente aqui, nós estamos num processo. E isso aqui é um degrau que a gente pode subir ou a gente pode se afundar de acordo com as escolhas que a gente vai fazendo. Pode passar, por favor. Como consequente, aprender das responsabilidades que de si mesmo dizem respeito. Quando a consciência se amplia e as incógnitas começam a ser entendidas, surge naturalmente a noção de responsabilidade pessoal. Então, aí nós vamos compreender que nós somos coautores da nossa vida, das dores e alegrias. Herdamos efeitos das nossas próprias escolhas passadas. Aí eu coloquei lei de causa e efeito. Não cabe culpar o destino, os outros, Deus, conflitos, precisamos assumir nossa própria parte, trabalhar pela nossa transformação, né? E uma síntese, a Joana nos traz, que, mostrando que o autodescobrimento, o que é o autodescobrimento? É trazer para nós a nossa lucidez da nossa realidade, o ser que somos, o estágio evolutivo que nós estamos, a nossa moral, o nível da nossa moralidade, tudo que a gente puder maior perceber, ampliar essa visão o máximo possível e trazer a responsabilização para nós. Ou seja, tudo aquilo que eu deixei para trás, deixei mal feito, fiz coisas erradas, prejudiquei pessoas, me prejudiquei, maltratei meu corpo, não cuidei da minha saúde. Então, tudo que nós fizermos para nós e para os outros, nós temos que nos responsabilizar. O despertar da consciência não é apenas contemplação, mas compromisso ativo com a reforma íntima. Então, isso, a gente não pode achar que a gente vai se iluminar só, vamos dizer, estar ficar meditando, orando, vendo palestra, a gente que é espírita, outras coisas mais, mas sim buscar juntar tudo isso e harmonizar tudo isso trabalhando a nossa reforma íntima, porque daí a gente vai juntar a nossa lucidez com a nossa responsabilização. Então, aí a gente vai praticar essa responsabilidade para a gente poder sair da posição de vítima da vida e passar a ser do nosso próprio destino, porque daí nós vamos conduzir a nossa vida de outra forma. Pode passar, por favor? Então, aí é isso que ela falou, né? Vitimados pelos atavismos do desamor, pelos caprichos do egoísmo, o ser fecha-se na rebeldia e passa a sentir dificuldade em espalhar o sentimento do bem, permanecendo indiferente ao seu próximo, mesmo quando ele faz parte do grupo familiar. O problema se apresenta mais complexo quando esse mesmo sentimento egoísta registra antipatia ou surda animosidade por alguém do grupo doméstico. Tal reação ocorre
forma de desamor pelos pais, pelos filhos, desses por aqueles, entre irmãos ou outros membros do ninho doméstico. Né? É aquilo que eu estava falando anteriormente. A gente pressente uma aversão gratuita, mas não era gratuita. Nós temos comprometimentos, por isso que a gente cria essa animosidade. E aqui tem esse, vamos dizer assim, para interpretar aqui a figura, né? Então ela vai falar os conflitos, o que é o conflito? Da onde se origina o conflito? Da dualidade psicológica, então desses conflitos, dessas coisas que a gente angústia, essas coisas dentro de nós que a gente não consegue dar nome. Do desequilíbrio íntimo. Então, a gente, né, se sente vítima, se sente deprimido, ansioso, N coisas devido a todo esse processo que está em... Aí tem os mecanismos de reparação, né? Aí ela vai falar dos mecanismos de reparação, as nossas emoções, né? E aí ela vem explicando tudo, as doenças psicossomáticas que vão surgir desses conflitos, que vai ser a ansiedade, a angústia, a depressão, problemas digestivos, cardiovasculares, imunológicos, a vulnerabilidade das doenças graves, então a gente fica suscetível a ir como tipo um imã, chamando tudo quanto é coisa para a gente, por conta desse processo interno que nós estamos vivendo, e esse processo de desconhecimento mesmo. Então, a gente joga para fora, joga para o outro, a gente projeta no outro coisas nossas. Enquanto a gente não entender que essa coisa, todas essas coisas que a gente projeta fora está intimamente ligado a nossas questões internas e nós começarmos a trabalhar em nós esses problemas, nós vamos continuar nesse mesmo ritmo e vai ficando girando em torno daquilo, não conseguimos nos desvencilhar desse processo. Por favor? Pode passar? Pode. Então, aí falar, né? Quando o ser humano está dominado pelos hábitos mentais negativos, pelas inseguranças, ressentimentos, torna-se vítima dele mesmo. Então, quando a gente se pegar na insegurança, no ressentimento, com processos mentais negativos, nós vamos se sentir vitimados, nós somos vítimas da vida, de alguma coisa. Esses padrões psicológicos desajustados instalam-se de modo silencioso, minando o equilíbrio íntimo e repercutindo no nosso físico. Então, ela vai explicar que esses conflitos internos, quando não são reconhecidos por nós e trabalhados, a vir as doenças, porque a mente emite constantemente cargas emocionais que sobrecarregam os nossos centros vitais e os órgãos correspondentes, que nós já conhecemos, nossos centros vitais, nosso coronário, nosso cardíaco, nosso gástrico, N, que nós já conhecemos. E o adoecimento, portanto, não surge apenas do externo ou biológico, mas é o resultado de um processo psicossomático no qual a energia desarmonizada encontra campo para se manifestar em forma de sintomas. Né? Então, nesse texto da Joana, o que ela vai falar? Que a emoção mal resolvida, como mágoa, ódio, culpa, frustração, N coisas, esses focos de perturbação, ele corrói lentamente a saúde física e psíquica. E dessa forma, a pessoa vive sem perceber que ela própria alimenta o desequilíbrio. Então, ela acha que são coisas externas, muitas vezes, que está sobrecarregando ela, que as coisas, a vida está pesada, que os problemas, as pessoas criam problemas, situações, mas ela, enquanto conhecer que todos esses dramas estão dentro dela própria, de nós mesmos,
nós não conseguimos nos libertar e buscar o equilíbrio. Pode passar a próxima, Maria. Então, aqui, né, eu trouxe uma imagem aqui, só para ilustração do nosso corpo perispíritico, né, com os centros de força aqui que ela estava falando, ó, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, tal. Então, ela vai falar assim, ó, o amor é um para a vida, que atua nos fulcros do ser, harmoniza os equipamentos eletrônicos do perispírito responsáveis pela interação espírito e matéria. Enquanto, então, nós não trabalharmos de dentro para fora, nós não vamos conseguir nos libertar, porque dentro para fora que nós vamos processar todo esse aprendizado. A sua vibração acalma e dá segurança ao mesmo tempo, reabastece. Aqui tá. Não estou conseguindo entender, porque o logo está bem em cima, mas é insubstituível isso aqui. Tempo reabastece, não consigo dinamizar, mas depois eu vou. Reabastece e deixa eu ver o que tá. Eu vou achar o texto aqui. De forças e vitalidade insubstituíveis. Ah, tá. Então, ao mesmo tempo, reabastece as forças, a vitalidade insubstituível. Quando o indivíduo se identifica desamado, hoje ou no passado, traz infelizmente um quadro regressivo e descobre que não foi necessariamente nutrido, alimentado pelo amor, passando a experimentar um sentimento de reação através da anorexia nervosa ou a inapetência, que pode tornar-se um perigo para a sua saúde. O seu curso pode ser acidental, passageiro ou de largo tempo, gerando graves danos orgânicos. De outra forma, pode apresentar reações totalmente contrárias e faz uma patologia de voracidade alimentar, a bulimia, em que a insatisfação leva a comer até a exaustão, propiciando perturbações digestivas e nervosas muito complexas. Ainda ocorre nesse capítulo os casos de vômitos nervosos, em que o alimento é expelido por automáticas contrações do estômago e pelos distúrbios gástricos, levando o paciente ao enfraquecimento, a indigestão, dispepsia nervosa, diarreia, prisão de ventre, fazem parte dessa patogênese decorrente da ausência do amor, no capítulo da reencarnação do espírito. Então, tudo isso para falar sinteticamente o quê? Que nós mesmos criamos todo esse processo de dificuldade, de enfrentamentos, doenças, situações, que estão justamente por nós desconhecermos o verdadeiro amor que a Joana quer nos ensinar. E o que é esse amor? Esse amor é essa autocompaixão por nós, é esse autoconhecimento de saber a realidade do nosso ser, quem de verdade nós somos, ter autocompaixão porque a gente precisa se aceitar as nossas dificuldades, aceitar nossos desequilíbrios, nas situações que nós criamos, nossos desajustes. E é muito difícil, muitas vezes, aceitar tudo isso, porque é um enfrentamento nosso com a nossa sombra. Enquanto a gente não tem esse enfrentamento, esse embate, nós vamos pela vida e achando que as coisas acontecem por acaso, é porque eu não tenho sorte, N coisas a gente vai pondo, mas a realidade é tudo isso do amor próprio e o amor para fora, porque enquanto a gente não trabalhar o amor próprio, nós não vamos conseguir amar para fora também, porque uma coisa está ligada à outra, tudo está interligado. Se eu não tenho amor por mim mesmo e não tenho compaixão pelos meus processos negativos que eu vivenciei e vivencio,
eu não vou poder fazer isso pelo outro. É ilusão a gente achar que a gente vai poder ajudar o outro quando a gente mesmo desconhece a nossa realidade profunda. Pode passar, Maria. Aí ela vem falar, então, desse resumo, né? Então, ela vai falar assim: uma autoanálise honesta na qual se dispensem o elogio, a condenação e a justificação. Está tampando um pouquinho. A justificação do indivíduo deve permitir a identificação do erro, do problema e sem consciência de culpa, digerir Sim, os acontecimentos, buscando os meios para a reparação e a libertação de sentimentos perturbadores, do sentimento perturbador. sim. Não são poucos os males orgânicos que defluem das emoções e sentimentos nas áreas da afetividade, comportamento, que podem ser evitados e solucionados graças a uma de boa vontade para consigo mesmo e para com os outros, permitindo-lhe o direito de serem como são e não conforme gostaríamos, né, ou gostaria que fossem. A cuidadosa análise, sem caráter exigente nem condenatório, abrirá possibilidades para o equilíbrio e ajudará a desenvolver a tolerância em relação aos outros, produzindo harmonia interior. Surgem, então, os desejos de realização pelo trabalho e pelo bem orientada canalização de energia, que transformam em dínamo geradores de força que propiciam saúde, bem-estar e harmonia. Então, esse fechamento, o que a Joana vem nos trazer? Que a gente não precisa ficar se desculpa pelas nossas falhas. É isso que ela quer dizer. Nós não precisamos ficar arrumando desculpa. Ah, eu fiz isso por causa daquilo. Ah, eu cometi aquele delito por conta disso. Nós não precisamos nos justificar, muito menos nos condenar. Mas nós precisamos ter boa vontade para poder identificar nossos problemas, poder ter consciência das nossas realizações, tudo que nós realizamos, e nós fazermos um pacto conosco mesmo, sem ficar olhando o outro, sem ficar achando que o outro também tem que melhorar, tem que ser diferente, porque assim, o que acontece? Quando a gente se preocupa com o outro, a gente está esquecendo de nós mesmos. Então, é como assim, enquanto eu estou preocupada o outro melhore, o outro vá no centro espírita, o outro leia, o outro mude, o outro isso, o outro aquilo, eu estou jogando a responsabilidade para fora do mesmo jeito. Então, não preciso me preocupar com o outro. Eu posso tentar ajudar o outro de outras formas, mas não necessariamente voltar a minha atenção para ele. A minha atenção precisa estar voltada para mim, para a boa vontade de eu poder trabalhar, olhar para essas questões internas dentro de mim, ver os porquês do o que eu estou vivenciando hoje, o que eu posso fazer para melhorar, me conhecer, para mim poder recuperar essa autoestima em mim e entender que eu estou em processo de crescimento. Então, eu vou errar, eu vou acertar, eu vou progredir, eu vou melhorar, mas sempre eu vou estar no processo evolutivo, não vai acabar. Coloca, por favor, a última. Ai, que E lindo. aqui eu coloquei essa imagem aqui porque eu acredito que a Joana, a intenção dela com toda a forma dela nos ensinar é justamente para nós nos conduzirmos para Jesus, seguir os passos dele, para a gente entender que essa é a nossa finalidade da nossa evolução.
é poder o mestre como exemplo e ser uma pessoa original, ser uma pessoa real, ser um ser integral como ele conseguiu ser. É fácil? Não, mas eu acho que todos nós estamos destinados. É como diz, né, Kardec fala, a evolução, nós vamos ser impulsionados para essa evolução. Então, se a gente puder ser mais consciente, ser mais realista, ser mais, nos comprometer de verdade conosco mesmo para esse processo ele ser menos doloroso para nós mesmos e, consequentemente, para os outros, porque nós vamos lidar melhor com o outro, então vai ser mais fácil para nós, vai ser mais, vamos dizer assim, menos sofrimento, vai ser menos dor, vai ser mais plenitude, mais uma vivência mais plena, que eu acho que é isso que a mentora ela nos impulsiona para isso. E é isso. Linda essa imagem, Eu amei também. maravilhosa. É isso. Podemos interromper o compartilhamento para a gente poder conversar um pouco mais. Deixa eu interromper aqui. Vamos lá. Tá vendo a gente agora? Eu estava vendo aquela hora, porque como foi você que compartilhou, aí eu conseguia ver um pouquinho você. Sim. Muito bem, Marina. Parabéns, você deu conta, porque assim, Ah, o pessoal não viu, mas no começo a Marina teve bastante dificuldade para trazer o arquivo, né? Que ela fez muito. num Eu programa, só recebi, não eu estava recebi conseguindo um. trazer, tal. Ficamos aí uns minutos lidando com a tecnologia, mas deu certo, né? Graças a Deus. Só quando eu prestei atenção na minha intuição é que eu fui pro celular que eu consegui, né? Você vê a nossa rebeldia, né? Quero fazer do meu jeito. E às vezes não é. Às vezes é de outro jeito. Então, pelo celular foi mais fácil. Ai, E aí? pronto. E ficou ótimo. Muito bom, E parabéns. aí, meus amigos? Gostei muito da síntese, né? Autodescobrimento é igual lucidez e responsabilidade. Tão Muito, simples, né, meus muito legal. amigos? Mas é complexo o negócio, né? O duro é alcançar a lucidez com responsabilidade, né? Lucidez é alguma coisa bem, é Bem uma profunda, né? atitude muito profunda. Mas parabéns, Marina. Obrigada aí pela sua. Obrigada a vocês pela paciência, por me proporcionar a oportunidade de dialogar, trocar informação, de aprender, de refletir. É muito bom. A gente cresce junto, né? Não adianta querer ir sozinho, porque sozinho a gente vai mais rápido, mas a gente não vai chegar no objetivo ideal, né? É. E eu vou fazer um comentário aqui do que me chamou a atenção um pouco, essa questão do desamor, né? Então, ela fala da criança que não recebe o amor, é como se ela não tivesse sido nutrida, né, desse amor. Sim. Tá E aí, desnutrida, como que ver aquela imagem da Etiópia, só que pensar que aquilo ali não é a fome da comida, a é a comida, fome do amor, né? como ser que não tem essa nutrição, tanto que ele carrega essa esse choro, essa necessidade, né? A gente vê bastante isso, né? A pessoa que ela vai para a vida, mas ela não aceita a frustração de não ter. Eu Sim, resumo assim, sabe? Ela não teve o amor, mas ela não consegue enxergar a realidade que realmente ela não tem e não vai ter, porque às vezes aquele pai, aquela mãe não tem condições de entregar para ela o que ela precisa, o que ela precisaria, né? E ela não consegue, às vezes, enxergar que não virá nunca, nem dessa mãe, nem desse pai ou dessa família, este amor que ela precisa.
né? Essa nutrição, né? E aí lidar com essa frustração, né? De não ter e aceitar que não vai ter, né? É a grande tarefa. Quando a pessoa consegue aceitar, olha, realmente não virar, né? E olhar para a realidade, para a própria realidade, que é uma realidade de que faltou isso, né? E sim, que, mas, e aí, eu preciso seguir em frente, mesmo sem isso, né? Mesmo sem esse afeto, sem esse amor, o que que eu faço com isso? Eu vou ter que buscar em outro lugar, em outra situação, porque daquela família, daquela mãe, daquele pai, não veio, né? Embora a gente, todo mundo acha que mereça todo o amor do pai, o amor da mãe, mas às vezes os pais não têm realmente para nos entregar, né? Então, mas lidar com essa frustração, eu acho que aí essa frustração ela é necessária. Quando a pessoa ela lida com essa frustração de que realmente não tive, não vou ter, e aí ela segue em frente, né? Ela busca força para seguir em frente de outra forma, né? E sai daquele choro, ai, minha mãe não foi boa, ai, meu pai não foi bom, né? Porque senão fica uma criança eternamente chorando nesse lugar daquilo que ele não recebeu, né? Eu, sim. E essa criança cresce e ela vai continuar com a mesma com a mesma, reclamação, a mesma reclamação, vitimização. né? Uma eterna reclamação e E querendo é algo esse, que não virá, que não virá. e é esse processo perturbador é que É, vai fazer as criar as complicações doenças. na saúde dela, Sim. né? É. Se ela conseguir se desvencilhar, como você falou, conseguir refletir, pô, eu não, da onde eu gostaria de receber, eu não estou recebendo. Eu não recebi na minha infância, eu não fui bem, eu fui, deixei na mão dos outros, eu fui largada, minha família não me se preocupava, só que agora eu enxergo isso e eu vou fazer isso por mim, ou eu vou buscar situações que me ajudem. Se ela continua naquela vitimização, ela vai minando as energias dela pela patologia, que é a patogênese que a Joana fala. E aí ela traz, né, que esse desamor, né, que às vezes a gente não recebe dos pais, tem a ver, ela traz a reencarnação, né, como explicando que às vezes faz parte de algum resgate, de alguma situação anterior, né? Porque Exatamente. toda criança merece ser amada, né, pelo pai e pela mãe, né? Quando não acontece, pode ser, pode ser, né? Um ajuste de alguma situação anterior a esta vida, né? Sim, exatamente isso, né? Por isso que a gente precisa buscar essa verdade, quem somos de verdade, da onde viemos, para onde vamos. A pessoa tem que buscar esse questionamento, tem que buscar por que que ela está passando por aquela situação. Porque daí ela amplia a percepção dela, ela vai entender que não é questão só própria do momento que ela está vivenciando. Que tem coisas do passado da infância e tem coisas de vidas passadas que ela vai trazer como um comprometimento para ela poder resgatar aqueles processos que vivenciou. Então, ela já vai vir com essa programação, né? É uma programação que é realizada na espiritualidade, dependendo do nível do comprometimento, a pessoa pode é, ajudar a escolher, ou então é compulsória, ou seja, ou você vai, só tem essas duas opções, qual que você escolhe? Aí ela escolhe vir mesmo, que não tem outro. Ô, Marina, Oi? ah, o que me chamou bastante atenção foi mais aqui no final, todo o conteúdo muito bom, claro. Quando ela coloca que o indivíduo ele precisa aprender a digerir os conflitos. Achei tão interessante ela colocar essa palavra digerir, porque às vezes, né, diante de algumas situações você fica ali, aquilo parece que não O negócio desce, fica aqui, né? você Não não aceita. sei. Então, que isso não seja, não tenha uma sequela, não, a consequência maior, é necessário que a gente aprenda a digerir as situações, né, para que a gente consiga chegar nesse propósito de lucidez aí que ela colocou lá no final. Então, assim, me chamou bastante atenção, bem lá mais no finalzinho, onde ela colocou
eu acho que umas 2 ou 3 vezes apareceu essa palavra nos parágrafos aqui no que ela citou, essa palavra digerir, Exatamente. realmente, né? Porque isso ele vai, essa não digestão, digamos assim, da situação, vai refletir no corpo, né, de certa forma. Com E tem a ver com o conteúdo, né, com o tema, conflitos e doenças. Então, achei bem interessante essa colocação que ela fez. certeza, eu destaquei para a gente poder fixar isso na nossa mente, justamente para a gente poder entender e trabalhar esse processo, como que é digerir isso, né? Então, eu tenho lá uma situação de conflito na família, uma briga com o pai, com a mãe. Então, né, buscar esse questionamento interno, entender o porquê daquilo, por que essa adversidade com a família, com o pai, ou com a mãe, com alguém. Por que que eu tenho isso? Então, começar a se questionar. E nesse questionamento, ela vai começando a burilar. Então, esse burilamento que ela vai buscando, essas informações internas e esclarecendo a realidade dela, é essa forma de ela digerir a situação. Porque daí vai ficando mais palatável. Não, eu estou nesse processo de divergência com meu pai, por exemplo, porque é, teve situações na infância que eu acho que ele me abandonou, que eu acho que ele me desprezou, não me deu amor, ele era, sei lá, saía muito, não era presente, não ia na reunião da escola, não ia me buscar, não ia me levar, não ia me buscar, N coisas, N situações. Então, a pessoa vai entendendo esse processo. Então, ela vai fazendo essas conexões, essas ligações, os porquês. Então, ela vai como digerindo a situação, para ela entender por que que ela está naquele vitimismo, por que que ela está com baixa estima, por que que ela acha que ela é inferior, ela acha que as pessoas não gostam dela. E aí ela vai entendendo os processos. Eu acho que isso aí é essa parte que a Joana fala da digerir as coisas, para a gente poder entender o significado. E aí a gente que é espírita, a gente não vai ficar só nessa existência, só na nossa infância, só na nossa adolescência. Nós vamos buscar mais fundo lá atrás coisas do passado. Então, resgates com a família, o que nós já fizemos. Só que nós temos o véu do esquecimento, que é a bênção que Deus nos dá. Por quê? Já pensou a gente ter todo clareado, assim, todo o panorama, todos os acontecimentos, todos os delitos e crimes de todo mundo está sabendo? Seria. Hã? Uma guerra. Não ia dar certo, porque a gente não ia perdoar. Olha lá, tá vendo lá o que você me fez? Ah, mas você também me fez aquilo. Ah, não, mas ó, lembra, olha lá, eu tô vendo. Então, justamente por isso que nós temos o véu do esquecimento, que é justamente para a gente poder buscar mesmo e ir trabalhando esses questionamentos. Por mais que eu não sei o que eu fui na vida passada, o que eu fiz para fulano, ciclano, o que ciclano me fez, mas nós temos essa consciência que a gente está aqui no mundo, mas que a gente não é desse mundo, que a gente está num processo e esse processo ele vai prosseguir, porque não vai ser a última vez que a gente vai estar junto. Poderemos voltar juntos de outra forma também. Murilo, Isso. tá quietinho. Estou aqui observando, né? E aí, primeiro, como a própria Olga disse, né? Parabéns, Marina. Gostei muito, principalmente, assim, dessa questão da sua perseverança, né? Que você perseverou e deu certo, Preciso. né? E, mas nem tudo sai e acontece no nosso tempo, né? Acontece no tempo do orai e vigiai. E o que Exato. fica para mim é a questão da cuidadosa autoanálise, sem caráter exigente e nem condenatório,
né? Então, assim, por mais que hajam os conflitos, né? Sem falar muito e falando pouco, por mais que haja traumas, eventos traumáticos, nós passamos por vários traumas desde o útero, né? Quando a gente nasce, a gente já enfrenta o primeiro evento. E é um conflito que, para muitos teóricos, né, eles trazem, que é quando a gente sai do útero e deixa um vazio para a mãe, né? Então, assim, essa questão da cuidadosa autoanálise sem caráter exigente e nem condenatório me traz essa questão amorosa, né? Que é o amor que o outro não deu, mas eu posso me dar, né? Então, assim, e se eu ficar preso nos traumas, é aquilo que você trouxe também, que Joana trouxe. Eu tenho uma grande pulsão, uma grande quantidade de energia. Mas se eu ficar preso no trauma, eu estou gastando aquela energia e eu não volto a viver, porque eu estou preso naquele trauma, né? Então, e com uma análise cuidadosa, uma autoanálise cuidadosa, sem caráter exigente, nem condenatório, isso vai me permitir passar pelos conflitos, pelas doenças, né? E atingir a lucidez com responsabilidade, né? Hum. E assim, meu muito obrigado. São muitas, são muitos porquês no meio dessa nossa reflexão, né? Exato, Muito bom. exato, meus Muito bom. amigos. Essa pamanga, né? Como diz o outro, é coisa para nós refletir, trabalhar, questionarmos nós mesmos, não o outro, nos É indagarmos. interessante que esse tema está dentro do capítulo chamado Equipamentos Existenciais, né? Que Uhum. equipamentos são esses, né? Então, ela fala do pensamento, né, no primeiro item, Na primeira, né? é um equipamento, né, da vida. E esses conflitos e doenças, né, que no caso precisam ser evitados, né, porque para a gente não perder os nossos equipamentos, né, existenciais, né? Então, quando a gente se perde nesses traumas, né, que fica preso a essas, é como se a gente gastasse nossa energia, né, consumindo nossa Vai minando, energia. né? Ela fala que vai minando as nossas energias, né? É como que um veneno que vai corroendo ali, vai corroendo as nossas energias e a gente vai ficando desnutrido, sabe? Como se a gente tivesse uma quantidade X de energia para viver a vida, mas aí a gente fica preso no trauma, gastando ali, gastando, 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 e não utiliza para algo que possa promover o crescimento. Aí está dentro desses Exatamente, momentos. Se a gente exatamente. aprender que o trauma ele serve como alavanca para a gente, então a gente Uhum. tem que pensar no estresse pós-traumático, mas no crescimento pós-traumático. Porque depois que eu, por exemplo, quando perdi meu pai, eu falo que foi igual, imagina uma floresta, imagina uma grande árvore forte, bonita, poderosa. Ela se apodreceu e caiu, e abriu aquele clarão. E aí o sol começou a bater direto em mim. Uhum. Uhum. Então aquele calor, aquilo que tinha que ser suportado, que era só o fato dele existir, para mim era uma proteção. Uhum. Então, Uhum. quando ele cai, eu tenho que começar a me autoproteger, Uhum. Sim, né? E eu cresci, ou seja, é um crescimento pós-traumático. Uhum. Porque a gente ouve falar muito de estresse pós-traumático, é quando eu fico preso. Uhum. sim. Então é aquele luto, faleceu o filho, mas a mãe está em 20 anos, está num luto crônico. Uhum. Não estamos aqui, como ela diz, no processo condenatório, mas numa autoanálise sem exigência e nem condenação. Mas você precisa se libertar. E Você precisa aceitando a crescer realidade, né? Aceitando a realidade. aceitando a Essa que é realidade. a grande questão. A gente não quer aceitar a realidade. A gente quer que a realidade fosse do jeito que a gente queria.
né? Exatamente. Aí eu fico ali chorando que eu queria que a realidade fosse daquele jeito, mas não é. É Sim. simples assim, não é, né? E não é, e o que que eu faço com isso, né? Então, Esse é o desafio, né? esse é o Da gente desafio, né? A ir gente aceitar buscar, esses a gente não buscar que esse a vida dá questionamento pra e gente. Esse- buscar como que eu resolvo isso agora? A árvore caiu. Como que eu resolvo isso agora? Não tem mais a sombra frondosa, não tem mais a proteção, não tem o abrigo. Então, agora, como que eu vou fazer para lidar com isso? É essa busca que vai me fortalecendo e eu vou me reconstituir, porque é aquilo, né, gente? Não é simples, mas a gente vai buscando essa reestruturação e entendendo que é um processo normal da vida, que é outra coisa que também nós temos muita dificuldade, porque nós não recebemos educação para isso, que nós somos, temos nossas vulnerabilidades e nós não somos, nós somos, né, muito vulneráveis, ou seja, hoje a gente está aqui, amanhã não sabemos. E a gente não é educado para essa realidade. Nós não recebemos esse tipo de educação. Eu não recebi, né, esse tipo de informação. As informações é muito ilusória, né? Muito fantasiosas, né? Assim, virou estrelinha, tá lá. Tudo bem, vai, né? No criança vai ajudando ela a refletir. Ah, virou uma estrelinha, mas tá, mas a estrela tá ali, eu tô vendo, mas só que a pessoa não vê. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai buscando mais profundamente cá. Então, mas essa estrelinha aí fica onde? Então a gente vai ampliando. Então a gente vai nos questionando e buscando a verdade real, que é essa. Então, a gente buscar a realidade do evento. Então, morreu, foi para onde? Se a gente ficar na ilusão, a gente vai ficar preso porque a gente não aceita. Enquanto a gente ficar nisso, nós estamos adoecendo, somatizando doença. Quando a gente começa a questionar dentro de nós, não reclamar para fora como vítima, mas nos questionar intimamente, começar a buscar essa energia a meu favor, então eu preciso entender isso, saber como é que é essas questões, como é que por que são feitas esses, né? A pessoa está aqui comigo no maior amor, daqui a pouco não está mais. Não. Por que que acontece essas coisas? E a gente ir buscando a verdade para a gente poder ir se libertando daquilo que nos prende, que é a nossa ignorância mesmo, de não saber das coisas. Quando a gente vai descobrindo, nós vamos como que nos libertando, porque daí nós vamos encontrando a realidade de verdade. E todos nós não morremos, que essa que é a realidade. Nós nos temporariamente, daqui a pouco nós vamos nos encontrar de acordo com o nosso nível de merecimento. E é isso, gente. Muito Por bem. aí vai o drama, né? Por É aí luto, vamos, seguindo nossa é jornada. luto, é abandono, né? Tantas coisas que o ser pode vivenciar, né? Numa Ainda bem que encarnação. a gente tem os mestres, né, que nos auxiliam, nos ajudam, nos guiam, né? Sim, Que bom graças que a a gente Deus. tem os mestres e que a gente tem pelo menos um pouco de vontade, né, de segui-los, né, de buscá-los, né? Muito Temos. bem, meninos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar. Denilson, Murilo, Marina, vamos. Tudo bem? Tudo Posso encerrar a bem. gravação, então? Sim. Pode. Tá aqui onde